Acidentes de trânsito é um caso de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano. Em Campo Grande, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, registrou aproximadamente 26 mil ocorrências em 2022. O maior volume de atendimento normalmente acontece em horário de pico. A gente tem notado uma elevação do número de acidentes de trânsito, né? E isso impacta muito, assim, principalmente nos horários de pico, né? Que é o horário das 11 às 13 e das 17 às 19. O motociclista é a maior parte das vítimas, né? Mesmo porque a gente tem um número elevado, né, de pessoas andando de moto, e eles são mais suscetíveis aos acidentes, acabam gerando lesões maiores também, né? Visto que o trânsito aumenta muito, os motociclistas também eles andam mais, né? Então a gente, nos horários de pico, é bem alto o nosso número. A nossa média é de 400 acidentes por mês, né? Então a gente já tem com quase 1.600 já todo esse período, né? E geralmente vários acidentes graves, né? Alguns infelizmente até com óbitos. Os dados são alarmantes. O Corpo de Bombeiros também realiza atendimentos no trânsito de Campo Grande. Em média, são 70 ocorrências por dia. Acidentes de motocicleta e automobilísticos estão entre os atendimentos mais comuns prestados pelos socorristas do SAMU. No trânsito, é indispensável dar passagem imediatamente para as ambulâncias. No horário de pico, o nosso número de acidentes é tão alto que às vezes a gente não consegue atender esses pacientes clínicos, digamos, né, que tem um infarto, uma passando mal, um AVC. Então, o trânsito é uma causa evitável, né? Geralmente tem uma falha de atenção, um erro humano. E esses pacientes com agravo clínico geralmente não, né? Eles não escolhem a hora que eles passam mal. Primeira coisa, observar que a ambulância sempre vai tentar passar pela faixa da esquerda, que é a faixa de quem está ultrapassando. Outra coisa, observar o sinal, mesmo que o sinal esteja verde para você e vem uma ambulância que vai precisar cruzar o sinal vermelho, parar um pouco antes, esperar a ambulância passar e só depois seguir. Ricardo explica o que deve ser feito em caso de acidente. Bom, o ideal é que não mobilize a vítima, né? Porque a mobilização ela tem que ser para uma equipe com treinamento para não gerar novas lesões e a principal orientação é tentar isolar o local para que não ocorram novos acidentes. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa distrai para olhar a pessoa que está no chão e tal, e às vezes acaba acontecendo um novo acidente e gerando mais vítimas ainda. Então, assim, sempre ligar 192 ou 193 e fazer essa sinalização do trânsito, digamos. Jovens seduzidos pelo dinheiro fácil vindo da venda de drogas. Muitos entram no mundo do tráfico para ter uma vida regada de ostentação. Alguns anos atrás, os motivos maiores eram a questão da vulnerabilidade, era realmente uma questão de sobrevivência. Porém, com o passar dos anos, isso modificou um pouco. Hoje, nós temos muitos adolescentes que acabam se envolvendo em ato infracional por questões realmente do consumismo, né? Por bens de consumo mesmo. Um tênis de marca, uma roupa de marca, um celular de marca. Então, isso tem mudado, os motivos eles têm assim, se ampliado, por assim dizer, né? Para assistente social, adolescentes infratores cometem furtos para financiar o consumo de droga. Geralmente são pequenos furtos, né? Pequenos roubos. Então, eles iniciam, né, por práticas mais leves. Uma das explicações para menores acabarem na criminalidade está associada à desestrutura familiar. É importante a gente saber quais as referências que esse adolescente tem, né, familiar, quais as referências de grupo que ele tem, para ele poder realmente se espelhar no seu comportamento. Segundo uma pesquisa, os principais crimes praticados por esses menores de idade no Brasil são roubo, com 46%. Em segundo lugar no ranking está o tráfico de drogas, com 24%. Logo depois vem o crime de homicídio, com 9,5%, seguido do furto, com 3,3%. O Estado realiza vários projetos para conscientizar essas pessoas tão jovens.
mas que já entram no mundo da criminalidade motivadas, muitas, pelas drogas. Em relação ao trabalho preventivo, a Denaro faz com muito prazer e gratidão. Nós estamos passando por momentos difíceis em relação aos jovens. Hoje nós temos as mídias sociais, temos as drogas avançando até em portas de escolas, não só da rede pública, como também da iniciativa privada. Então há essa preocupação. E esse trabalho que a Denar vem fazendo, de ministrar essas palestras, com efeito, com caráter pedagógico, plantando sementes em relação aos jovens. É um trabalho importante, é a prevenção. E junto à Polícia Civil, com esse trabalho com as famílias, com a sociedade civil, inclusive eu tenho uma palestra já marcada, uma igreja também, é muito importante. Nós vamos tentando blindar esses jovens e orientar os pais como lidar com os adolescentes. A automedicação é o velho hábito do brasileiro. Eu geralmente tenho antialérgico, tenho remédio para dor de cabeça, calmante. E você faz isso, por exemplo, você sempre tem na bolsa, por quê? Você prefere ter dentro da bolsa do que ir no médico? É que é mais fácil, a gente acaba indo se medicando, né? Se automedicando, e aí acaba tendo na bolsa, carregando na bolsa. Por ter esse costume, o Brasil então se torna recordista mundial desta prática, segundo pesquisas. Mas há um grande problema na automedicação. É que nem sempre aquele alívio nos sintomas significa que o tratamento foi adequado ou até mesmo que o problema está solucionado. A automedicação é uma cultura, né, que a gente tem, infelizmente, o nosso país traz essa cultura, onde as pessoas acreditam que quando ela tem o medicamento em casa ou ela tem o medicamento na bolsa, ela está se protegendo e, na realidade, ela está colocando em risco, né, a saúde, correndo risco de uma intoxicação e até mesmo levar à morte. Ela pode envolver um tratamento errado de uma doença, pode mascarar uma doença, pode trazer dependência de algumas substâncias químicas, existem algumas medicações que causam dependência, e pode, no caso dos antibióticos, perder a eficácia daquele antibiótico perante uma infecção que inicialmente poderia ser tratada simples e daí acaba se complicando. Em Mato Grosso do Sul, existe a lei estadual de número 5.180, que torna compulsória a coleta de medicamentos vencidos em todas as farmácias e drogarias. E são infinidades de remédios, que vão desde analgésicos até antibióticos. A gente sempre faz as nossas campanhas dos drives, né, que é o recolhimento dos medicamentos vencidos ou em desuso, e a gente faz uma avaliação desses medicamentos que são retirados de dentro da casa das pessoas. E é com essa cultura que a maioria dos campograndenses tem o hábito de se automedicar. Preguiça de ir no médico e a gente acaba se tomando remédio que tem em casa no momento. É um costume brasileiro, né? A gente faz isso, sempre tem um remedinho em casa, né? Eu me automedico, com a ajuda da minha mãe. Não sei, eu tenho medo de ir no médico, sei lá. Mas também existem aquelas pessoas que preferem ir ao médico, ao invés de usar medicamento por conta própria. Só pelo médico. Toma isso, toma aquilo, chá daquilo. Não gosto, não acredito. Prefere ir no médico, tá tudo certo? Prefiro ir no médico. Tenho medo, né, de tomar remédio assim sem ir no médico primeiro, né? Segundo os dados do Ministério da Saúde, a hipertensão arterial mata cerca de 30 pessoas por hora, ou 1 a cada 2 minutos. 32% da população adulta brasileira tem hipertensão. O médico Gabriel Doreto explica como é feito o diagnóstico. A hipertensão ela se caracteriza pela elevação dos níveis pressóricos. Nós sabemos que a pressão ela reflete uma relação entre o continente, né, que são os vasos, e o conteúdo, que é o interior dos vasos, o sangue no interior dos vasos. Então, se a gente tem um aumento da sobrecarga de sangue no interior dos vasos, um aumento do volume hidrossalino ou uma maior rigidez dos vasos, isso pode levar à elevação dos níveis pressóricos. A hipertensão é uma doença que acomete homens e mulheres e ele cita as principais causas. Existem uma série de fatores relacionados à elevação da pressão arterial. Nós sabemos que a obesidade, o sedentarismo, os fatores emocionais,
o uso do tabaco, a ingesta excessiva de álcool, o estresse, todos esses fatores podem colaborar para a elevação dos níveis pressóricos. O fator principal é a ingesta salina abusiva, né, que é uma coisa muito presente nos dias atuais. O abuso dos alimentos processados e ultraprocessados. Prevenção é sempre o melhor remédio. Hábitos saudáveis, como, por exemplo, a prática de exercícios físicos, evitam o aparecimento da doença, possibilita a diminuição dos sintomas e ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. O sobrepeso é um dos fatores que leva à hipertensão. Então, os pais devem ficar atentos à alimentação dos filhos desde a primeira infância, evitando assim a obesidade. É importante que desde o início, nas primeiras fases da vida, os pais orientem seus filhos a se alimentarem com mais frutas, alimentos preparados de uma forma natural, que se dê preferência aos temperos naturais, que se diminua o sal de adição que a gente fala. Então, aquele saleirinho que vai à mesa, é importante que se procure evitar, né? E que se tempere os alimentos de uma forma mais natural, com temperos naturais. Esse é um dado muito importante que vai impactar. Uma outra coisa que é importante desde as fases precoces da vida é o controle da obesidade. A gente tem visto hoje em dia crianças nas primeiras fases da vida já com sobrepeso, com obesidade. E isso, consequentemente, vai repercutir nas idades adultas. Na Praça Ari Coelho, uma árvore centenária de valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental, o jequitibá. O jequitibá é uma espécie nativa, é considerada uma das espécies que mais tempo vive aqui, das espécies nativas que nós temos no Brasil. Inclusive, a gente tem árvores dessa espécie que estima-se que tenham 3.000 anos de idade lá na Mata Atlântica, que vivem na natureza. E essa, em específico, ela é centenária porque ela foi plantada aqui, na praça, no dia 7 de setembro de 1922, para comemorar o centenário da independência do Brasil. A bióloga, que há mais de 16 anos trabalha avaliando as condições das árvores da capital, explica que a centenária está em boas condições e não apresenta risco de queda. Há 30 anos, o jequitibá foi danificado por um raio e é por isso que existe este buraco no tronco. No passado, ela sofreu uma intempérie, um vendaval que causou um dano estrutural, onde ela teve a perda de parte da sua madeira, né? Houve algumas lesões, mas ela se recuperou completamente, cicatrizou e vive muito bem aqui, sem nenhum risco. As pessoas podem ficar tranquilas porque o risco que ela tem é o mesmo risco de qualquer árvore muito saudável. O trabalho da bióloga deu origem a um decreto publicado esta semana no Diário Oficial do município, que visa a preservação do jequitibá. Ele tem a finalidade de proteger exemplares arbóreos que são especiais pelo valor ecológico, pelo valor cultural, pelo valor histórico. Então, essa árvore tem tudo isso num indivíduo só. Fora tudo isso, a própria história de vida dela, essa peculiaridade de ter esse buraco no meio do tronco, ter se recuperado e se reiterado de um jeito muito específico, em que a gente nunca viu acontecer em lugar nenhum do mundo, aderam essa condição de ser tornada imune ao corte para ter uma proteção, um tratamento especial. A reprodução acontece pela dispersão das sementes que ficam neste fruto. Com o vento, elas se espalham pelo entorno, dando origem a novos pés. Aqui na praça são mais 9. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no jequitibá. Seja para amenizar o calor nos dias quentes ou para animar uma conversa entre amigos, o tereré sempre está presente. Há mais de uma década, a bebida é considerada patrimônio cultural e imaterial de Mato Grosso do Sul.
90% da erva mate consumida em Mato Grosso do Sul vem de fora do estado. A fim de analisar as características nutricionais e farmacológicas, a UFMS, por meio da Faculdade de Medicina, desenvolve uma pesquisa com a matéria-prima coletada em 10 municípios da região sul do estado. Nós encontramos erva mate nativa, que hoje em dia é bastante rara, e também a erva mate que eles plantaram com a ajuda da GRAE. A erva mate produzida aqui, ela é adaptada ao clima daqui, que é diferente de outros estados. Então, nós vamos analisar essa questão. Qual a diferença da nossa erva mate em relação a que vem de fora, que vem do sul do Brasil, que vem do Paraguai? Quais são os componentes que ela tem e que a diferenciam desses outros produtos? O tereré é produzido a partir da combinação erva mate e água gelada. Agora, se a mistura for com água quente, vira chimarrão. Ela tem uma grande ação antioxidante, né? Ela combate os radicais livres e funciona como um anticâncer. Né? Além disso, ela tem outras propriedades como a cafeína, a teobromina e o ácido clorogênico. São propriedades que nós podemos chamar de nutracêuticas, né? Ou propriedades funcionais. A gente também tem a questão da quantidade que é consumida, né? Porque muitas vezes a pessoa toma ao longo do dia e a gente tem visto, né, nos outros trabalhos que a gente tem realizado, que pode ter algum risco em relação a esse consumo exagerado. A pesquisa faz parte da tese de doutorado da Jaqueline, que tem como co-orientadora a Elaine. Um dos pontos de destaque do trabalho é levar aos produtores parte do conhecimento científico produzido na universidade. A pesquisa vai avaliar a erva mate como um todo. Esse projeto ele tem o objetivo de analisar folhas, os frutos, né, inclusive as sementes e a polpa, e verificar outros potenciais que essa planta pode ter também. Que muitas vezes a fruta não é utilizada, né, comumente, mas é um subproduto da erva mate que pode ser aproveitado, tanto para incremento, suplementação em alimentos, né, e como a folha também pode ser utilizada. Hoje nós vamos conhecer um pouco da rotina dos internos aqui do semiaberto da Gameleira. No total são 1.095 homens. Mais da metade deles se ocupam com atividades internas e externas. Vamos lá? O Maurício pegou 5 anos de detenção por tráfico de drogas. Cumpriu boa parte no regime fechado e agora finaliza no semiaberto. Ele trabalha como operador de empilhadeira nesta fábrica de churrasqueiras. Aqui, além de reduzir o tempo de saída do presídio, pois para cada 3 dias trabalhados ganha 1 de remissão da pena, ele tira um salário para ajudar a família. Mas ocupa assim a cabeça, diminui na pena para a gente ir embora mais rápido, ficar perto da família, dos filhos, né? A pena vai reduzir de 3 meses, né? De 3 a 4 meses, de 5 anos. A fábrica montada neste galpão dentro do Centro Penal Industrial da Gameleira produz em média 20 churrasqueiras. Se por um lado é ocupação para os detentos, por outro, a empresa também sai ganhando. É a oportunidade de poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que você dá uma chance para que a pessoa possa se requalificar, ter um trabalho digno, né? Ter esperança de poder voltar à sociedade como um cidadão comum e normal. Acho que essa é a maior vantagem. Outra vantagem que nós temos é a quantidade de mão de obra a ser aproveitada. A jornada de trabalho deles é igual de qualquer outro, respeitando qualquer direito de outro trabalhador. Aqui a gente não ultrapassa o que a lei nos permite. São 44 horas semanais, eles têm direito ao café da manhã, ao almoço. Hoje, esta fábrica de bolas, que era do interior de São Paulo, concentra toda a produção em Mato Grosso do Sul. Por mês são produzidas 5.000 bolas, fruto do trabalho de 350 detentos, 21 aqui da Gameleira. Em meados de 2022, através de indicação, nós viemos conhecer a Gameleira, no semiaberto, e aí fomos aceitos para trazer a fábrica, o início da produção das bolas, pois a costura ela já se concentra no estado, então para a gente isso foi essencial. Encontramos também a produção de erva mate
que é distribuída para todo o país. O material chega pré-produzido, né? Aí os presos fazem a adição do material, eles são triturados, embalados e feito esse selamento, né? Daqui nós temos a distribuição para todo o Brasil, inclusive nós temos um distribuidor que ele era detento aqui, hoje ele é um distribuidor em Santarém, no Pará, ele que segura o nosso polo de distribuição lá. E aqui tem a Padaria da Liberdade. A produção diária é de 2.300 pães. 1.000 são para o consumo interno e 1.300 são doados para o Mesa Brasil, um programa de referência no combate à fome. A padaria serve de motivação para o José Victor, que pegou 20 anos de detenção por tráfico de drogas. Faltando pouco tempo para deixar o presídio, ele já faz planos para o futuro. Aqui a gente aprende a fazer tudo. A gente começa com a massa, né, até a parte do forno. Então a gente faz todo o processo. E foi muito bom trabalhar aqui, que aqui a gente faz pães para doação. Então só da gente saber que a gente está podendo colaborar com a doação, e é gratificante demais saber que a gente faz parte desse projeto. Futuramente, se Deus ajudar, eu queria montar uma padaria própria, né? Mas por enquanto, trabalhando já está bom. Nos moldes da padaria, a ideia é que daqui 2 meses o presídio tenha também uma horta. O Centro Penal Industrial da Gameleira conta com um trabalho de 180 internos, sendo que 100 deles são remunerados. Outros 500 trabalham em instituições fora do presídio. O semiaberto é um modelo para o país. A unidade penal ela é considerada pelo CNJ modelo de execução do regime semiaberto. Praticamente, conforme o Dr. Albino Coimbra Neto, que é o juiz corregedor da unidade penal e que faz visitas pelo CNJ no Brasil inteiro, ele relata para nós que o único semiaberto que funciona da maneira ideal é esse nosso e que tem um resultado positivo. Então, para nós é muito gratificante você saber que você consegue desenvolver um trabalho de acordo com a LEP, que é com a Lei de Execução Penal. Todo interno, ao chegar aqui, ele, após 30 dias de observação, ele já vai ser encaminhado a um projeto de trabalho. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente 45 empresas conveniadas com a GPEM e com o Conselho da Comunidade que proporcionam trabalho aos internos. O interno, ele tem o entendimento de que aqui ele tem dignidade, ou seja, ele trabalha, ele tem um bom comportamento, disciplina e nós conseguimos atendê-lo também. Porque, na verdade, nós fazemos um trabalho de ressocialização e de facilitação. Nós facilitamos essa passagem dele, que é de um presídio para colocá-lo na sociedade. E essa sociedade vai receber esse interno muito melhor do que quando ele chegou aqui.